Estamos de volta aí no canal. Então esse canal é um canal para profissionais, no qual a gente fala vários termos técnicos e auxilia profissionais que trabalham na área de jardinagem a melhorar sua qualidade de serviço, sua prestação de serviço, combate pragas, combate doenças, manejo de jardim, manutenção e etc. Hoje iremos falar sobre gramados e um problema que acontece muito no inverno, que é uma doença que ataca principalmente grama esmeralda, que a grama esmeralda é um hospedeiro preferencial dessa doença, que chama Rhizoctone. Então, no inverno é onde ocorre o maior problema, quando a temperatura baixa. Isso ocorre principalmente na região sul, sudeste e centro-oeste. No nordeste, pelo problema de temperatura, não é tão grave a doença, ocorre por excesso de umidade ou excesso de adubação nitrogenada, e no norte também não é um problema grave. Mas sudeste, sul e centro-oeste é um problema seríssimo nos gramados. E a gente tem como principal grama, nos jardins nossos, a grama esmeralda, que é a grama mais utilizada em paisagismo de norte a sul do Brasil, por facilidade, preço, facilidade de produção e etc. Então a Rhizoctone realmente causa um transtorno muito grande. Ele é um fungo que ataca tanto o sistema radicular quanto a área foliar, principalmente a área do pecíolo da folha ali, da planta, e ataca em reboleira. Então a grama vai aparecendo manchas, que no começo ela tem uma coloração meio cor de ferrugem, para tonalidade avermelhada, e essa reboleira são manchas arredondadas que vão acontecendo. Então começa pequeno e essa mancha, o diâmetro dela, mesmo irregular, vai aumentando, e na parte central tem tecidos mais mortos ali, folha, palha seca, e na parte externa dessa parte arredondada onde dá a doença, vai ocorrendo a parte avermelhada, que é onde o fungo está atacando intensamente nesse local. Então, quando você pega principalmente essa borda que está nessa tonalidade cor de palha para vermelha, você pega as folhas, que estão normalmente com a lâmina bem enrolada, e essa lâmina solta, a folha solta com extrema facilidade, porque o fungo já atacou aquela região do pecíolo e atacou também o sistema radicular dela. Então, primeira coisa, a pessoa, quando acontece isso, a tendência dela é molhar, porque pensa que o gramado está seco. A partir do momento que a temperatura baixa, principalmente noturna, favorece o avanço do fungo, quando ele é em laboratório, esse fungo é cultivado em laboratório, por incrível que pareça, ele não prefere temperatura baixa, não. Então a maioria dos pesquisadores mostram que isso ocorre porque a grama diminui o seu metabolismo, e com isso ela fica mais suscetível a essa infestação dessa doença. Primeira coisa, vamos falar um pouco dessa Rhizoctone, que é para tirar algumas características. A tendência do pessoal, quando vê essa palha, a folha secando, é aumentar a irrigação. Então tem pessoas que têm sistema de irrigação, ele passa até manualmente a pôr a mangueira e molhar naquele local. Esse excesso de umidade ainda favorece mais o fungo a proliferar. Então, conclusão, já está com a temperatura favorecendo ele, a pessoa ainda molha mais, vai favorecer mais, e a terceira coisa que ele faz, que parece que está correto, ele joga adubo para a grama voltar. E esses adubos, normalmente para a grama, são ricos em nitrogênio, que a grama utiliza muito nitrogênio. Consequentemente, favorece mais o fungo a proliferar. Então, o que eu estou querendo fazer? Aí, depois que a pessoa descobre que é um fungo, é o terceiro passo que a pessoa vai fazer, é ir numa casa agropecuária, ir numa flora e procurar um produto. Ele fala um remédio, normalmente é um agrotóxico, para aplicar ali. E aí, mais um erro também. Não quer dizer que o produto seja errado. O principal, esse fungo, ocorre em toda a área, na terra que a gente tem, na mata, onde tem terra, normalmente existe a presença desse fungo. E infesta principalmente grama esmeralda, porque a grama esmeralda é esse hospedeiro preferencial, como falamos no início ali do nosso vídeo.
Lembrando mais uma coisa, que esse fungo é muito comum. Então não adianta, eu já vi gente trocando 20 centímetros da terra, 30 centímetros, pondo outra terra, não vai resolver. Na terra que você vai comprar vai vir a risoctônia, na placa de grama nova que você vai comprar vai vir a risoctônia. Então não são os produtos. E os produtos, muitas vezes nas casas agropecuárias, eles não, por falta de conhecimento, até tá lá, risoctônia, você lê lá na bula lá que combate risoctônia. Mas esse combate é só, os fungicidas freiam somente o avanço da doença. Então, na hora que está a presença do fungicida ali junto do fungo, o fungo entra em dormência, espera passar o efeito daquele fungicida e volta a reinfestar novamente. O que eu quero dizer? A aplicação de fungicida não é a forma mais correta da gente trabalhar para evitar este fungo a proliferar no jardim. A forma mais correta é o manejo do gramado. Manejo em cima do que nós falamos, que favorece o fungo a desenvolver no gramado. Temperatura baixa não tem como a gente fugir. Quem está em região que está frio, vai chegar no inverno, vai abaixar. Temperatura quando abaixa de 17, 16 graus, o fungo é favorecido, não em laboratório, mas em campo, porque a grama diminui o crescimento, com isso o fungo ataca mais. Então esse é o principal fator, é a temperatura. Esse a gente não tem como alterar. O que a gente vai alterar? Umidade, eu falei que favorece. Então esse é o manejo que a gente vai procurar dar para o nosso gramado no inverno. O que é? Vou fazer irrigação o mais espaçado possível que o meu jardim tolerar. Se ele tolerar irrigação de 2 em 2 dias, é de 2 em 2 dias que eu vou fazer. Se tolerar de 3 em 3 dias, é de 3 em 3 dias. 4 em 4 dias e assim sucessivamente. Então cada área, cada lugar, cada jardim, em cada clima, em cada região, vai ter um período que vai tolerar. A maioria, 2 em 2 dias, é suficiente. Então, você já está fazendo um bom manejo. Se você irrigar todo dia, sempre tem umidade, favorece o fungo a proliferar. Se eu não faço essa irrigação todo dia, eu já evito uma coisa que iria auxiliar esse fungo a proliferar, que é a água, o manejo da água. Então, eu vou irrigar preferencialmente no início da manhã. Por que não no final da tarde ou à noite? Porque se eu irrigar fim da tarde ou à noite, eu vou ficar com muita umidade, por exemplo, se eu irrigar 6 horas da tarde, ela vai ficar com umidade nas folhas de 6 da tarde até provavelmente 9, 10 horas do dia seguinte. Esse período longo com umidade nas folhas favorece muito o fungo a proliferar. Se eu irrigar de manhã, 6 horas da manhã, por exemplo, vai chegando o sol, 7, 8, 9 horas, e eu já não tenho aquela umidade ali sobre as folhas da grama. Então eu tenho curto espaço de alta umidade sobre a superfície do gramado. Então isso não favorece o desenvolvimento do fungo. Então o manejo da água é extremamente importante. A segunda coisa é o manejo da adubação. Então nesse período de inverno a gente evita colocar adubos, colocar substratos que sejam favorecidos, são bons para a grama. Tem vários adubos no mercado que são bons para a grama. Tem um vídeo nosso, inclusive, que fala adubação profissional de gramado, adubação de primeira linha de gramado. É excelente os resultados de quem usa em gramados esportivos, em estádios de futebol, em residências. É fabuloso o resultado. Mas para quem tem grama esmeralda no jardim, eu não faria essa adubação agora no período de inverno. Se eu tiver grama bermuda, batatais, faria sem problema. Mas para grama esmeralda eu já não faria. Por quê? Porque tem o 20-05-20, ele tem 20% de nitrogênio e isso iria favorecer o fungo. Substratos, igual a gente coloca terral green sobre o gramado, nesse período eu não colocaria, porque o terral green, além de ter nitrogênio, ele ainda vai manter mais a umidade na superfície. Isso vai favorecer muito que o fungo desenvolva. Então, em cima disso, eu vou complementar com outro vídeo, vou procurar soltar até os dois e a gente falar a segunda parte do manejo e da adubação ali para finalizar. Então falamos primeiro da doença em si, vamos dar continuidade para não ficar um vídeo muito longo e vai ter duas partes ali que vocês vão vê-las depois ali.
Então até o próximo vídeo e a gente vai falar do manejo, dos outros manejos ali da Rhizoctone.